Este é mais um programa Nascemos para Brilhar. O nosso tema de hoje é Maria de Nazaré. Quem foi Maria, né? Maria, também conhecida como Maria de Nazaré, ela é chamada pelos católicos e ortodoxos de Virgem Maria, de Santíssima Virgem e de Nossa Senhora. Foi a mulher israelita de Nazaré, identificada no Novo Testamento e no Alcorão como a mãe de Jesus através da intervenção divina. Lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 14, tem esse texto. Então o Senhor disse à serpente: porque fizeste isto, serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rastos sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, logo em Gênesis, quando Deus fez toda a criação do mundo e também criou ali Adão, e de Adão criou Eva, que aconteceu a desobediência, né, de Eva e também de Adão, Deus ali mesmo já deixou, né, logo no início da Bíblia, já deixou o aviso que ele ia colocar, ele Deus dizendo que colocaria ódio entre a mulher e a serpente. Que mulher é essa, né? E esta mulher, ele disse que ia ferir a cabeça da serpente, e a serpente ia ferir o calcanhar dela. Então, quem é esta mulher? Lá em Isaías, no versículo 1, no capítulo 1, na verdade, capítulo 1, versículo 11, diz o seguinte: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Veja só, aí Isaías já profetizando, né? Deus profetizando através de Isaías que nasceria, né? Do tronco de Jessé nasceria, né, um renovo. Quem era este renovo? Jesus Cristo, né? Jesus Cristo. E isso anunciado lá em Gênesis, também confirmado aqui em Isaías. Deus tinha todo um projeto e ele fez, na hora certa, cumprir esse projeto. Até eu costumo dizer que Deus entregou o seu povo a Moisés. Não só eu, como outras pessoas também dizem isso, né? Deus entregou a sua palavra aos profetas. Ele entregou o seu trono aos reis. E a quem ele entregou o filho dele, Jesus? A quem? Eu faço essa pergunta a você. A quem ele entregou o que ele, com certeza, tem, né? Tem ainda, de mais glorioso, de mais bendito, que é o seu próprio filho Jesus. Ele entregou a quem, né? Esse rebento que ia surgir do tronco de Jessé, esse renovo, ele entregou a quem? Lucas, que foi um investigador, era médico, mas foi investigar toda a vida de Jesus, que tinha acontecido, e ele escreveu o evangelho dele, e escreveu também o Atos dos Apóstolos. E ele disse lá no capítulo 1, logo no capítulo 1, no versículo 46 até o 49, Lucas disse o quê? O que Lucas disse? Ele escreveu: e Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Então, Lucas, investigando, teve conversando com Maria pessoalmente, e ele escreve
o que a gente acabou de comentar com vocês, né? Ela nunca se exaltou. Maria nunca saiu da sua humildade. Ela sempre, como a gente já tem um vídeo que fala sobre o nascimento de Maria, que na Bíblia não fala sobre o nascimento dela, mas a tradição, os livros apócrifos falam sobre o nascimento de Maria. E a gente viu que foi um nascimento bastante projetado já por Deus, né? Projetado por Deus. Lá em Lucas ainda, no capítulo 1, no versículo 41 a 43, diz o seguinte: Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria. A criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Olha só, Isabel, que estava grávida, como você já sabe da história, né? Ela era estéril, mas Deus prometeu a Zacarias, né? Um anjo veio falar com Zacarias que ela ia ter um filho, e Zacarias duvidou, até ficou mudo, até que o filho de Isabel nascesse, que era João Batista, o precursor, né? Que veio preparar a vinda de Jesus. E quando Maria recebeu o recado do anjo Gabriel, que ela ia ser mãe de Jesus, e que ela conversou, ela contestou ali, ela quis saber como aconteceria aquilo. Então nós já sabemos qual foi a conversa que aconteceu entre ela e o anjo Gabriel. Aí a partir dali que ela já se entregou como eis aqui a escrava do Senhor, a serva do Senhor, ela já sai da casa dela e vai para a casa de Isabel. Quem contou a Isabel? Quem disse a Isabel que Maria estava grávida, né? Quem contou? Porque quando Maria chega na casa de Isabel, Isabel diz que a criança estremeceu em seu seio e ela ficou cheia do Espírito Santo. Então, para nós católicos, queremos estar cheio do Espírito Santo? Então, é bom que a gente tenha Maria também como Isabel a teve, né? Como a mãe do Salvador. Se nós formos como Isabel, que aceitou Maria em sua casa, e dizendo para ela que ela era bendita entre todas as mulheres, e ainda mais era bendito o fruto que estava no ventre dela, né? E ela até perguntou: de onde vem, né? De onde me vem esta honra de vir a minha mãe de meu Senhor? Então, cada um de nós, católicos, era bom que a gente repetisse, né? O que Isabel disse. De onde me vem esta honra, né? De vir a mim, a mãe do meu Senhor também? Porque ela é uma serva, ela é uma escrava do Senhor, ela é humilde. Ela não falou tanto, né? Ela esteve presente em todos os momentos da vida de Jesus, desde o nascer até a ressurreição. E depois prosseguiu com os apóstolos, como nós sabemos, ela esteve no Pentecoste. Falou sobre Maria lá no Pentecoste, estava reunida com os apóstolos. Em Mateus 1, no capítulo 1, versículo 20, diz o seguinte: Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Olha só o que aconteceu. Quando Deus percebeu que José estava naquela preocupação, né, de saber que Maria estava grávida, como foi isso? Ele veio querer duvidar do que estava acontecendo. Mas o que aconteceu? Deus mandou diretamente a José, que é chamado filho de Davi, para que ele recebesse Maria por esposa. Então, com certeza, se Deus, né, se a gente tivesse a graça que tem José, a gente também ouviria o anjo vindo de Deus a nos dizer: Zion, Manel, Pedro, Francisco, Antônio, Maria, né, Olindina,
Alana, Beatriz, Laís, receba, né? Receba Maria, porque o que está no ventre dela foi concebido pelo Espírito Santo. Então, quem é Maria Santíssima? Maria Santíssima, podemos dizer que é o caminho da salvação. Ela é o caminho da salvação. Ela nos leva a Jesus, a seu Filho Jesus. Por meio de Maria, Deus quis que o Salvador viesse a nós. Foi Deus quem quis. Deus quis precisar de Maria. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, você pode voltar e dar uma olhada na sua Bíblia, onde está escrito: ela te esmagará a cabeça. E por Maria que devemos ir a Jesus, porque Jesus veio a nós por ela. Então é através de Maria que a gente pode ir a Jesus, porque Jesus veio através dela. Ela não quer ser deusa, ela não é deusa, ela não é a salvadora, ela é um dos caminhos, como muitos os santos, né, que estivemos já aqui na terra, que também era caminho. Você lembra que Paulo, lá nos Atos dos Apóstolos, nas cartas que ele escreveu, ele, por 2 vezes eu lembro que ele disse: sejam meus imitadores. Olha só a petulância de Paulo: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nada mais, Maria também dizendo isso: sejam meus imitadores como eu fui de Jesus, como eu fui imitadora do meu filho. Então, quem é Maria Santíssima? É a mãe de Deus. Jesus é Deus? Sim, né? Então, e Maria é mãe de Jesus. Isabel lhe disse, você lembra? A que devo a honra de receber a mãe do meu Senhor? Ela perguntando a Maria qual é a honra. O que ela tinha de tão especial, né, para que recebesse Maria em sua casa? Os santos a chamam de onipotência suplicante, isto é, pode tudo com as suas súplicas a seu filho. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, que nasceu de uma mulher e nasceu submetida a uma lei. Isso está escrito lá em Gálatas 4, capítulo 4, versículo 4. Maria também é imaculada. Imaculada. O que quer dizer essa questão de imaculada? Isto é, ela foi concebida, né, no seio de sua mãe, que era a mãe de Maria, Ana, sem o pecado original, que todos os homens herdam dos pais. Maria foi preservada do pecado original pelo sacrifício de Jesus na cruz. Deus antecipou para ela a redenção. Para Deus o tempo não é obstáculo. Esse dogma, o que é dogma, né? Ponto fundamental de uma doutrina religiosa, apresentado como certo e indiscutível. Por que certo e indiscutível? Porque antes da igreja colocar algo como dogma, né, isso é bastante estudado, é bastante com muitas orações, com muitas pessoas, né, eles traçam todo aquele trabalho, aqueles dias de oração, são vários dias para que a igreja, ou vários anos, que a igreja venha a dizer que aquilo ali vai ser um dogma. Então, foi proclamado pelo Papa Pio IX em 1854. Olha só o tempo que levou aí, desde do 01, né, do ano 1 até o 1854, foi conversado sobre a questão da de Maria ser imaculada. 1854, solenemente e confirmado pela própria Virgem em Lourdes. Nós sabemos que existem as aparições. Quem é católico sabe que já existem algumas aparições de Maria que a igreja aceita como verdadeira. Não são todas, tem um monte aí que não é ainda aceito pela igreja. 4 anos depois, quando disse à menina Bernadette: eu sou a Imaculada Conceição, em 1858. Olha só o que foi dito, né, naquelas aparições que aconteceu, né? Ela disse para Bernadette, uma menina, uma criança, quando apareceu, disse: eu sou a Imaculada Conceição.
Maria foi livre do pecado para que Jesus também o fosse, isto é, livre das cadeias do pecado, da morte e de Satanás, para poder vencê-lo e libertar a humanidade escrava. Maria é sempre virgem. Maria sempre quis ser virgem, isto é, consagrada inteiramente a Deus. Mas Deus precisou dela para a mãe de seu filho. Como para Deus tudo é possível, ele a preservou virgem perpetuamente. Você vê que quando Maria vai visitar Isabel, que as pessoas souberam que Isabel estava grávida, até duvidaram, diz que para Deus nada é impossível. Então, a igreja ensina que ela é virgem antes do parto, virgem no parto e virgem após o parto. É uma glória que Deus quis lhe dar. É dogma de fé. É um milagre que não pode ser entendido pela ciência. Então a ciência pode estudar de qualquer forma que queira, que talvez não vai entender isso, porque isso é coisa de Deus. É coisa de Deus. Esse Maria, ela é sempre virgem. Houve um concílio, de Capua, lá na Itália, no ano de 381, e isso foi discutido nesse concílio. Olha, 381 anos depois de Cristo. Já se conversava, discutia sobre a virgindade de Maria e ficou decidido, por todos os estudos feitos, que ela realmente foi e é virgem, antes do parto, na hora do parto e depois do parto. Maria é a predileta do Pai, a predileta do Pai. Maria foi a eleita do Pai entre todas as mulheres de todos os tempos e de todos os lugares. Isabel, cheia do Espírito Santo, lhe disse: bendita és tu entre as mulheres. Está lá em Lucas 1, 42, versículo 42. Foi a profunda humildade a razão de sua escolha por Deus. Olha só, gente, como é importante a gente ter humildade, porque foi a razão profunda, foi a humildade. Ela mesma nos ensina isto no Magnificat. Ele olhou para a humildade de sua serva. Lá em Lucas 1,48, a própria Maria diz que Deus olhou, para a humildade da sua serva. Quem se humilha será exaltado, disse Jesus. Ninguém se humilhou tanto como Maria, por isso ninguém foi tão exaltada como ela. Ela mesma diz: todas as gerações me proclamarão bem-aventurados. Lucas, capítulo 1, versículo 48. Então foi dito ela quando recebeu o anjo, que soube de toda a história, do nascimento de Jesus, que ela ia ser a pessoa que ia gerar Jesus em seu ventre, e na visita de Isabel, ela diz isso cheia do Espírito Santo, com Deus dentro de si, ela diz: todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Importante, olha, sendo a mãe de Deus, o rei, ela foi humilde, simples, silenciosa, sofredora. Maria só apareceu nas horas difíceis. Você pode ler a Bíblia, que ela vai aparecer nas horas mais difíceis. Em Caná da Galileia, quando você viu no casamento que faltou vinho. No Calvário, quando Jesus estava na cruz. Na fuga para o Egito, quando precisou fugir do rei para que Jesus não fosse morto. No serviço a Isabel, ela sendo a mãe de Deus, ela foi humilde para servir a sua prima Isabel. Os humildes são ocultos. Ela é cheia de graça. Lucas, no capítulo 1, versículo 30. Ela é cheia de graça. Maria é a esposa do Espírito Santo. Ora, o anjo foi que disse isso. Ela concebeu Jesus pelo poder do Espírito Santo. Lá em Lucas, capítulo 1, versículo 35. Ele é seu esposo. Onde está Maria, está o Espírito Santo. Onde está Maria, está o Espírito Santo. Isso quer dizer que onde está o Espírito Santo vai estar Maria. Foi ela que trouxe em Pentecostes. Atos dos Apóstolos, pode ler o capítulo 2. Diz São Luís Montfort: quanto mais o Espírito Santo encontra Maria,
em um coração, mais ele vem a este coração e o santificará. Um santo que teve muitas experiências, né, com Deus e veio a dizer isso. Deus quis ter mãe. Deus quis ter mãe. Escolheu Maria. Quis ter uma filha especial, imaculada. Escolheu Maria. Quis ter uma esposa. Escolheu Maria. Que glória a de Maria, né? Jesus foi submetido a Maria e a José, não foi isso? Foi submisso. Foi colocado para que Maria e José, os dois, o casal, o criasse. O Criador se fez sujeito à sua criatura e ele lhes era submisso. Lucas diz isso no capítulo 2, no versículo 31, que Cristo era submisso a Maria e a José. Também no céu, Maria continua mãe de Jesus, a quem ele tem a alegria de obedecer. São José, depois de Maria, é o santo de maior glória e poder junto de Deus, por ter sido eleito para ser o pai, né, adotivo de Jesus. Maria é vitória de Deus contra o mal. Ela esmaga a cabeça da serpente infernal, que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. É preciso estar protegido pelo seu manto virginal. É ela, né, que está arregimentando hoje o seu exército de filhos fiéis. Para quê? Para combater os pecados do mundo. Quais são os pecados que a gente está tomando de conta do mundo? As drogas, os vícios, a prostituição, homossexualismo, violências, ódios, assassinato, corrupção e outros, né? É preciso rezar o texto todos os dias, até o rosário todo, para ter a força de Maria. Você quer ter Maria na sua vida? Quer que ela lhe apresente ao seu filho Jesus, como ela apresentou lá nas bordas de Caná, né, no casamento? Falar aqui sobre a importância do rosário, rezando, contemplamos a vida toda de Jesus. Em cada Ave Maria lhe saudamos com a mesma saudação do anjo Gabriel e Santa Isabel e pedimos que ela rogue por nós. Quando a gente está rezando o texto, você pode ver que é contemplado toda a vida de Jesus. Nós repetimos, claro, mas foi o que o anjo disse a Maria. Existe algum pecado nisso? Não vejo. Decida você. Vamos finalizar, né, aqui nossa conversa, né, com duas passagens abençoadas, que um anjo e o próprio Jesus Cristo, no momento mais doloroso da vida, teve o cuidado de amar e proteger Maria, onde pediu a João, seu discípulo amado, para levá-la para casa, e a deu como mãe, e em seguida o deu como filho, representando assim toda a humanidade. Você pode ver isso em João, lá em João, no capítulo 19, no versículo 26 a 27. Já o anjo vindo, né, amando de Deus Pai, a José disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 20. Gente, isso é muito importante. É muito importante Jesus lá na cruz, ele ter tido essa preocupação de alguém ficar com Maria. E como nós católicos sabemos que ela não teve outro filho a não ser Jesus, ele o confiou ao seu discípulo amado, João. E essa outra passagem, onde José também preocupado com Maria que estava grávida, ele disse que ele não temesse, que ele não tivesse medo, né? Não temesse receber Maria como sua esposa. E por que nós vamos temer, né, de ter Maria como nossa mãe, que foi a mãe de Deus? Eu queria entrar aqui, gente, numa história bacana de um padre chamado Padre Gabriele. Esse Padre Gabriele, ele é exorcista. Ele é exorcista e é abençoado, foi abençoado, né? Foi o Papa que na verdade o Papa não, vamos dizer assim, o Vaticano, né? Ele é um exorcista do Vaticano, oficial.
Você sabe que o exorcista, ele às vezes, o que ele faz? Ele vai para pessoas que estão endemoniadas, né? Estão ali com o demônio dentro dela, e então tem que ter alguém para tirar esse demônio. E não é qualquer pessoa. Essas pessoas têm que ser autorizadas pelo Vaticano para fazer isso. E esse padre Gabriele, ele diz que ouviu de um outro padre as palavras do demônio durante o exorcismo. Porque não é só ele, tem outros padres, né? Então o que ele ouviu? Disse que odeia Nossa Senhora porque ela é a mais humilde, obediente e pura. É a única que o pode vencer, pois nunca foi tocada pelo pecado. Esse padre Gabriele, ele já fez, gente, mais de 40 mil exorcismos, certo? Mais de 40 mil pessoas passaram por esse padre para que ele pudesse, né, com as graças de Deus e a permissão da Santa Igreja Católica, santa e pecadora, claro, para que faça exorcismo. E todas as vezes que ele vai fazer exorcismo, ele geralmente ele usa o nome de Maria para saber realmente se aquela pessoa está realmente possessa do demônio. Uma das formas que ele descobriu, que os exorcistas descobriram se a pessoa está realmente possessa por os demônios, né, é quando eles falam em Maria Santíssima, quando eles mostram o rosário, o terço, né? Uma vez, quando o padre rezava pelas almas do purgatório, o demônio soprou com raiva, e aquele demônio falava assim, um padre ouvindo as palavras do demônio: aquelas almas me traíram, no último momento escaparam por culpa daquela, que ele não fala o nome de Maria, o diabo não fala, fala aquela, que é, né, por culpa daquela, que em um segundo ela faz as almas dizerem piedade, Senhor, piedade. Então, está aí nosso assunto hoje um pouco sobre Maria, né, do porquê que os católicos, porque nós católicos temos essa veneração, este amor, este respeito, e queremos ser, né, pessoas que imitem Maria, assim como Paulo disse, olha, Paulo foi um grande pecador, você sabe, Maria nasceu sem pecado, morreu sem pecado, está sem pecado. Se Paulo dizia, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, imagine Maria. Maria não precisou dizer isso porque de tanta humildade, ela não precisou dizer isso. E é exatamente o que o inimigo de Deus detesta, né? Maria. Gente, terminando, eu quero colocar o seguinte. Tinha uma pessoa, ela já faleceu, ela era da minha família. E ela era, vamos chamar de, né, uma macumbeira. Ela era macumbeira da minha família. Os espíritos entravam nela lá e fazia aquela coisa toda, né, aquele estardalhaço todo. E ela sabendo, né, como eu sendo católico e que prego contra a bruxaria, sobre essas coisas, eu sou contra que as pessoas frequentem, que as pessoas vá a esse tipo de coisa. Se nós temos um Deus maravilhoso que pode nos dar tudo, por que ir atrás das bruxarias, né? Então ela, sabendo disso, uma vez ela falou para uma outra pessoa da minha família, tipo me ameaçando, né? Os espíritos mal dela ameaçando que eu tivesse cuidado, né? Porque qualquer hora poderia acontecer alguma coisa comigo. Se eu já rezava, agora que eu rezo mesmo. E o interessante é que um certo dia eu estava na minha sala, sentado na minha mesa da minha casa, né? A casa da minha família, quando entrou uma pessoa e atrás vinha essa pessoa que é da minha família, que é macumbeira. Gente, foi impressionante. Ela, quando foi colocando o pé na porta da entrada da minha casa, ela volta. Ela volta, mas já volta assim, tipo esbranquiçada, como quem teve um grande susto. Porque o demônio respeita a casa onde você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo e tem a devoção a Maria, que é a Mãe de Deus. Eu tenho essa história para contar para vocês, porque foi real, é real. Ela não entrou,
ela não entrou, e com certeza, porque eu sou consagrado, eu me consagro agora novamente a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo e a nossa Mãe Virgem Maria. Então, o ódio à Virgem Maria é muito grande pelo inimigo de Deus, porque ele, Lucifer, é quem queria fazer esse papel, né, de vir até a terra para ver se o pecado amenizava ou acabava. Ele que queria vir fazer isso. E quem fez? Maria, né? Recebendo Jesus e Jesus fazendo todo o papel que o Pai pediu. Então ficamos por aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e rezemos uma Ave Maria, agradecendo por mais esse trabalho que a gente fez agora com vocês no programa Nascemos para Brilhar. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se inscreva no canalzinho Linhares e dê o seu like. Muito obrigado. Fique com Deus.